você! Estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje já são 18 de fevereiro de 2024 e hoje então nós já estamos com o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Nós já iniciamos a Quaresma na quarta-feira de cinzas e estamos caminhando dia a dia nesse aprofundamento da nossa vida espiritual. Convido você a ficar conosco aqui no nosso Café com Santo Antônio. Fique conosco aqui e participe também do nosso programa. Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Nosso Senhor, neste Evangelho, ele se encontra no deserto. Então, a vida é feita também de desertos e de tempestades. Tempestades que acontecem e também os desertos que aparecem na nossa vida e que nós somos obrigados a entrar. Às vezes, as tempestades estão dentro de nós mesmos, quando somos dominados pela decepção ou pela dor. Assim como os desertos também nos habitam quando nos sentimos ressecados e sem esperança. Às vezes, a tempestade vira enchente, quando leva embora tudo o que havia em nossas vidas, mas nenhum enchente dura para sempre. Acalma, volta, porque Deus não nos abandona. Esta é a grande palavra de esperança que hoje esse Evangelho nos traz e também nos é dada logo no início desse caminho quaresmal. Deus fez aliança conosco, com cada um de nós, com você, comigo, e esta aliança, ela se tornou definitiva e eterna com Jesus. Então, quando a gente sente isto faz com que o nosso coração fique preenchido de esperança. Nosso Senhor, diz o Evangelho de hoje, ele foi para o deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto. Nosso Senhor se deixa ser empurrado para o deserto. E o Evangelho insiste em dizer que foi o Espírito que levou Jesus para o deserto. Que com um gesto forte, esse Espírito coloca Nosso Senhor nesta situação de aridez e de solidão. Você não escolhe o deserto, mas ele acontece e faz parte da vida. Você se encontra lá. É uma experiência que dura 40 dias. Um tempo que recorda, obviamente, os 40 anos do povo hebreu no deserto, o tempo entre a escravidão no Egito e a saída até chegar à Terra Santa. 40 anos, podemos dizer, é uma vida inteira. Esse tempo no deserto torna-se de fato uma experiência muito forte para Israel, para o povo hebreu, um modelo. E naquela viagem, naquele deserto, existe tudo. Existe o medo de não conseguir chegar, existe também a intimidade com Deus, existe a aliança, existe a tentação e existe a sensação de se sentir abandonado. São fases, são momentos, são dimensões da nossa vida. E até Nosso Senhor, então, ele vai para o deserto, para ser tentado. A tentação nos revela, até em Jesus, na sua humanidade,
existem ali os pensamentos, os desejos, os medos. E uma experiência muito particular aqui, essa experiência do deserto, vai preparar Nosso Senhor para a missão. Então nós podemos imaginar justamente Nosso Senhor lidando com todos esses pensamentos durante esses 40 dias. Aquelas ideias, aquelas expectativas messiânicas que existiam na época de Nosso Senhor. E como que ele iria enfrentar isto? Ele deve decidir quem quer ser, que tipo de Messias ele vai ser, né? Que ele está disposto a vivenciar. Então, para nós, né, todos nós, no deserto dos nossos corações, nos perguntamos: quem queremos ser? O deserto é esse lugar da decisão. O deserto indica essa solidão e aquela luta inevitável para decidir na vida. Vamos pensar sobre isto. O que você aprendeu com os desertos que você atravessou? Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. E na quarta-feira de cinzas, nós iniciamos também a campanha da Fraternidade 2024, esse ano com o tema da amizade social. E nós tivemos uma formação no sábado na nossa paróquia Santuário de Santo Antônio sobre a campanha da Fraternidade com o professor José Nodari. E vamos trazer então um pouquinho desta formação para você. E também nessa perspectiva, né, nós temos tantos patrimônios da igreja, não só das congregações, mas das dioceses, arquidioceses, e esta modalidade, este projeto do curso é também para auxiliar a compreender um pouco esta beleza e riqueza do cuidado com o nosso patrimônio cultural, religioso, eclesiástico também, se quisermos assim dizer. Bem, eu imaginei para hoje à tarde ficarmos nos momentos em que estivermos juntos, de trabalhar um dos textos importantes do nosso período atual, que é o da Quaresma. E a Quaresma, nós sabemos, é um tempo muito especial na liturgia da igreja, o tempo litúrgico da igreja, cuja cor é a que nós conhecemos, né? Qual é que é? O roxo. E também tem o domingo mais alegre, assim como o Advento também tem, mas quando os santos padres dizem assim: somente um homem tão humano poderia ser um Deus tão divino. Ou, se quisermos, Deus, só por ser tão divino, ele poderia ser tão humano. Então, nessa dimensão das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, que se complementam. Uma não exclui a outra, muito pelo contrário. Nós também temos, digamos assim, esse caminho da divindade, cuja plenitude é no céu. Mas nós estamos nesse caminho da santidade. Então, eu lembro aquele texto belíssimo do Papa Francisco, Gaudete Exsultate, que é o caminho da santidade. Nós todos, às vezes, imaginamos aqui, de modo especial, com a família franciscana, Maximiliano Kolbe, Santo Antônio, São Francisco, Padre Pio, aqui, independentemente de qual das famílias, né? Foram pessoas como nós. É uma cidade próxima e portuária, próxima ao mar, e aí ele vê todos aqueles marinheiros voltando de viagens, fazendo as festas e assim por diante. E a campanha da fraternidade, ela vem discutir, vem conversar, vem rezar para que um tema que é bastante, digamos assim, difícil, complexo, mas mais do que tudo, ele é também um tema que mexe conosco. E é um tema que mexe na nervura da vida do dia a dia. Então a fraternidade nos tem acompanhado. Não é o tema de 2024 é fraternidade e amizade social. Então nós vamos falar. Mas a fraternidade acompanhou nesse decorrer
para perceber essa dimensão toda da humanidade que precisa caminhar conjuntamente. Já final do nosso Café com Santo Antônio, muito obrigado por você ter participado conosco e aqui nesse nosso programa dominical. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você. Eu tô bom passado. Boa quaresma. Paz e bem.